Oi, gente, sejam bem-vindas a mais uma análise de imagem. E para quem não sabe, essas análises elas são a parte prática da nossa Wiki Class. O Wiki de semana, eu sempre falo para vocês, o Wiki de semana, Class de aula, ou seja, são aulas semanais que eu trago para vocês pontos, levanto assuntos que vão te ajudar a ter uma imagem profissional que vende. E na Wiki Class é muito mais a teoria, já que na análise eu trago empreendedoras que tiveram uma grande mudança, que hoje são referência no empreendedorismo, principalmente feminino aqui no Brasil, e que elas usaram a imagem delas de forma estratégica, de forma intencional para conseguir os seus resultados. Bom, é claro que a análise de hoje não te isenta de assistir a Wiki Class, até mesmo porque na Wiki Class eu trago tudo de uma forma muito mais profunda, vocês conseguem entender o porquê. Aqui eu simplesmente falo, ó, ela tá usando isso, que comunica isso, então vai ser interessante você usar também. Mas lá na Wiki Class você entende todo o porquê, a história realmente, você não pode ficar sem assistir. Na Wiki Class de hoje, nós vamos analisar a imagem de uma mulher que ela é empreendedora e eu acredito que todos vocês que estão assistindo aqui ou conhecem, pelo menos já ouviram falar na Bianca Andrade, ou mais conhecida como Boca Rosa. Bom, vamos começar então? Quem é Bianca Andrade? Eu sempre trago isso pra vocês, porque quem não conhece acaba conseguindo se situar ali um pouquinho e ficar por dentro e não ficar meio boiando. Bom, Bianca Andrade da Silva, ela é conhecida como Boca Rosa. Ela é mãe, maquiadora, youtuber, influenciadora e empresária, sendo proprietária de uma das maiores marcas de maquiagem do Brasil, o Boca Rosa Beauty. E ela ficou conhecida ainda mais na internet, porque na verdade ela já era muito conhecida, mas ela ficou ainda mais conhecida em 2020 quando ela participou do BBB. Então ela foi, pra quem não sabe, eu não assisto, mas depois eu assisti uma entrevista dela e ela falando que ela usava de forma intencional cores de uma certa determinada linha de um determinado produto que ia sair, ela usava aquela cor dentro da casa, dando um match, um branding, e as vendas dela aumentaram. Assim, de forma exponencial, ela já faturou mais de 120 milhões assim no ano. Então ela realmente é um case de sucesso que usou totalmente a imagem dela de forma intencional, e é isso que a gente vai analisar hoje, combinado? E ela tem um bebezinho lindo que é o Cris. Vamos lá. Como é a mente dela? Eu sempre falo pra vocês que o mindset, ele interfere sim na nossa imagem. Se a gente vai ter uma imagem profissional que vende ou não. Isso porque tem muitas pessoas que acreditam que... Eu sempre falo pra vocês, né? Que tem profissionais que ainda falam, ai, meu conhecimento é o que importa não é a minha beleza, é só meu conhecimento. Inclusive já analisei a Valesca e ela era expert em falar isso, e hoje ela teve a mudança na imagem dela, os resultados dela é exponencial, porque ela decidiu parar de falar, meu conhecimento é o que importa, eu também vou cuidar da minha imagem. E em relação a Bianca, o mindset dela é literalmente tudo que precisa ser feito, ela faz. E ela usa intenção em tudo. E eu acho muito legal trazer isso quando eu comecei a mapear, estudar um pouquinho mais, ouvir os stories dela, ouvindo ela falando sobre isso. Gente, eu coloco intenção em absolutamente tudo que eu vou fazer. E eu acho isso muito interessante, porque também é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Vocês precisam ter intenção na imagem de vocês. E vocês até podem perguntar, mas Lari, tá, intenção. O que é ter intenção? É você saber onde você quer chegar e você agir de uma forma proposital para chegar lá. Então, se você quer ser a maior referência de dentista na sua cidade, de psicóloga na sua cidade, de educadora física na sua cidade, de professora na sua cidade, então você vai começar a agir de uma forma intencional para você chegar no seu objetivo. E vocês vão perceber que a Bianca Andrade, ela faz isso com maestria. Vamos lá. Se você acompanha a Bianca, você vai saber que ela é tipo camaleão, ela sempre tá ali mudando, mas durante um bom tempo ela permaneceu como aquela girl boss, que é a empreendedora mais séria e responsável, e a mudança dela foi drástica e totalmente intencional. Então, ela já criava conteúdo para as redes sociais, para o YouTube, para as redes sociais. Ela já era uma youtuber muito famosa, mas ela tinha aquele dress code, aquela imagem, sabe? E quando eu falo imagem, nunca se esqueçam do acrônimo meu.
modo, estética e oratória. Ela tinha toda essa imagem muito mais juvenil, que falava muito mais com o público teen, sabe? E a forma que ela se vestia, tudo isso, é claro que também era muito impresso, a personalidade dela muito clara, mas tudo que ela fazia era muito mais jovem e muito mais, literalmente, não parecendo tão responsável e profissional assim, e vocês vão entender isso mais pra frente. E uma característica de uma imagem não profissional que eu sempre comento com vocês lembra, só o jeans, só a malha, só o moletom, só aquelas cores mais candy colors. Então eu tô usando aqui uma cor candy color, mas quem me acompanha aqui, quem já assistiu outras análises, quem já assistiu outras Week Class, quem me acompanha também no Instagram, sabe que mesmo estando com uma candy color, vocês sabem que a minha comunicação não tá como, por exemplo, na primeira foto, que ela tá bem mais menininha, entende? Quem me acompanha sabe os elementos que eu estou usando na minha imagem que está trazendo mais seriedade pra mim. Então, quando a gente olha para a imagem dela, ela não sabia dosar, sabe a técnica que eu sempre falo para vocês, a técnica CAC, que é a comunicação altamente calculada. Ela não sabia usar esses elementos na imagem dela, até mesmo porque assim, se vocês virarem para mim e perguntar, Lari, então quer dizer que eu não posso usar o meu moletom, quer dizer que eu não posso usar minha t-shirt, quer dizer que eu não posso usar minha calça jeans, meu tênis branco? Claro que você pode, mas você precisa usar tudo isso com intenção, sabendo primeiramente o que você vai comunicar e sabendo quais são os efeitos que aquilo vai gerar na cabeça de quem está te vendo, na cabeça de quem está te assistindo. E como eu sempre falo pra vocês, tem sim uma diferença da imagem profissional para a imagem mais estudante. E quais são os elementos que eu sempre trago pra vocês, que é elemento típico de estudante? O moletom, o cabelo mais bagunçado, o jeans, a malha. Lari, quer dizer então que eu não posso usar malha? Claro que você pode usar malha. Inclusive aqui no canal tem uma análise, assistam a análise da Malu Perini, que lá eu falo sobre a malha do poder. Lá eu falo sobre o jeans elegante. Lá eu falo sobre peças que muitas das vezes a gente acha que é só muito casual. O tênis branco, claro que você pode usar o tênis branco, mas como é que você pode compor ele na sua imagem para passar uma imagem que ainda passa profissionalismo, credibilidade, segurança? Porque é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Ok, você já se formou, não precisa mais você se vestir como uma estudante. E quando a gente olha para a imagem da Bianca Andrade, ela tinha totalmente essa imagem mais menininha assim, mais descolada, sabe? Street style, e não mais empresária. Vocês vão entender melhor isso quando eu mostrar pra vocês já o antes e depois. Quando a Bianca, ela já era grande, e eu digo assim, grande de ser conhecida na internet, no YouTube, enfim. Quando ela ouviu, você precisa passar responsabilidade através da sua imagem, se você quiser alcançar lugares mais altos. Ela poderia ter dito, olha, como eu escuto muitas pessoas jovens dizerem, que me aceitem do jeito que eu sou, o que importa é o meu conhecimento, eu não tô nem aí, eu vou me vestir do jeito que eu quiser, mas não. Ela optou, ela escolheu então ser estratégica, desde a fala até o comportamento e até a imagem, que é aquilo que eu falo pra vocês, do acrônimo meu. Então, ela começou a usar cada vez mais a imagem dela de forma intencional. Ela não foi aquela menina rebelde de tipo, me aceitei do jeito que eu sou, é assim que eu sou, se a sociedade quiser que me engula assim. Não, ela falou assim, tá, é a minha imagem que eu preciso corrigir para chegar no meu objetivo? Ok. Lembra que eu falei pra vocês, aquele mindset? É isso que precisa fazer? Então eu vou fazer o que precisa ser feito. E ela foi ajustando isso de uma forma muito meio que sutil, mas ao mesmo tempo de uma forma meio drástica, sabe? Porque algumas pessoas chegaram a estranhar e falaram, nossa, mas você não era a Bianca que falava mais menininha, que era muito mais teen, muito mais engraçada, e agora você tá mais essa mulherona, tá parecendo mais responsável. Então sim, as mudanças elas vão causar algum desconforto em algumas pessoas que estão nos vendo, mas a mudança ela vai ser importante pra você, te ajudar a chegar no seu objetivo. E uma coisa que meu professor ele sempre fala, que eu acho isso sensacional, e eu tenho isso só não tá
é tatuado na minha testa, mas assim, eu sempre lembro que é tudo, absolutamente tudo que você fez te trouxe até aqui. E eu não tô dizendo só pra mim, eu tô dizendo pra você que tá me assistindo. Agora, se você quiser ir pra outro nível, você precisa fazer coisas novas. E o que são essas coisas novas? Será que cuidar da sua imagem não seria o primeiro passo? Entende? Tudo que você fez você já chegou até aqui, ok. Mas se você quiser ir pra um outro nível, se você quiser chegar a lugares mais altos, e eu tô dizendo em relação à sua profissão, que é o meu foco aqui, é ajudar profissionais e empreendedoras a terem uma imagem profissional que vende, então você precisa cuidar mais da sua imagem para você chegar nesse outro nível. E a gente consegue olhar para ela o antes e o depois, né? Lembra que eu sempre falo para vocês da imagem estudante, que ela é muito característico pelos aquele coque, cabelos fios mais soltos, mas aquela coisa mais jovem. E olha a diferença. Na primeira foto ela tá muito mais jovem, muito mais menina, no sentido de dizer de cabelo despojado, e já na segunda não, ela tá muito mais mulher. E esse reposicionamento ela fez na imagem dela, e vamos falar isso ainda mais pra frente. Eu quero trazer pra vocês aqui um exemplo de intenção. Essa legenda dela é longa, mas quando eu li, eu falei, caramba, é isso, uau, resumiu em todas as palavras o que eu gostaria de dizer pra vocês. Que ela tem essa foto lá no feed dela, vocês podem ver, e a legenda é exatamente assim. Escolher essa maquiagem para o look Forbes foi libertador. Durante um bom tempo, prestem bastante atenção, durante um bom tempo precisei controlar a minha alma cheia de cores e brilhos para encaixar em um arquétipo que passasse a seriedade de uma empresária, já que na época não era tão levada a sério. Isso acontece com você? Bom, alfaiataria, cores sóbrias, linhas retas, olha o tanto de coisa que eu falo pra vocês, meu Deus do céu. Cabelo curto e maquiagem sempre nude, sombras coloridas e brilhos, nem pensar. Look rosa pink, raríssimo. Nesse caso aqui, eu vou até dar uma pausa, porque a imagem que ela queria construir na cabeça de quem tava vendo era de muita seriedade, de muita personalidade, tipo assim, de algo que nem coisas coloridas, tão coloridas assim, ela usava. Lari, então quer dizer que eu amo cor e eu não posso usar as minhas cores para expressar quem eu sou? Eu sou uma profissional, mas eu gosto de usar cores? Claro que você pode. Você precisa só saber onde você quer chegar. No caso da Bianca, a imagem que ela queria fixar na cabeça das pessoas que estavam vendo, ela precisava deixar até um pouco mais de usar o tanto de cor que ela usava. Até mesmo porque, se vocês forem olhar fotos dela mais antiga, ela usava muita cor, extremamente colorida. Então ficava assim, literalmente, como ela disse, ela não era levada a sério. A moça disse pra ela, né? A pessoa que estava a aconselhando disse: seriedade, Bianca, você precisa conquistar o respeito dos grandes. Era o que eu me dizia quase todos os dias. Tudo bem, me moldei estrategicamente e posso dizer que deu certo. E há quem diga que cuidar da imagem não tem nada a ver. Tudo bem, fica aí pensando assim. Em 3 anos, mudei completamente meu posicionamento, unindo grandes resultados com uma imagem que imprimia responsabilidade. No dia que recebi a notícia de entrar para a tão sonhada lista de 20 mulheres de sucesso da Forbes, a primeira coisa que pensei foi: ok, Bia, você chegou lá e agora é hora de se libertar. Vamos sair na Forbes da maneira que começou no YouTube, apaixonada por maquiagem. E essa Bianca voltou. Me sinto numa nova fase, mais livre, mais autêntica, usando as maquiagens que estou a fim de usar, com cor, com pink, com tudo que me faz feliz. E é claro que os meus lançamentos recheados de storytelling irão me acompanhar nessa nova fase. Aguardem. Essa legenda, ela basicamente resumiu a jornada dela, da imagem dela, nesse período de 3 anos, porque realmente ela se moldou para chegar onde ela gostaria de chegar. Então, muitas pessoas às vezes falam: ah, não, mas a imagem não tem nada a ver, a imagem não importa. Importa sim. E uma coisa, inclusive, que ela diz aqui, que quando ela foi tirar a foto para aparecer na Forbes, ela diz: ok, já cheguei lá. Digamos assim, quando você chega no seu objetivo,
você consegue estar mais livre para você usar o que você quiser, porque você já conquistou o espaço na cabeça das pessoas, entende? Mas até lá você precisa ser totalmente intencional. Inclusive, até hoje, a Bianca continua sendo intencional na imagem dela, na forma que ela faz as publis, na forma de mudar cabelo. Vamos falar sobre isso até mais pra frente. Mas eu queria trazer pra vocês esse exemplo de intenção da imagem da Bianca. E, inclusive, muitos profissionais acham que ela só se veste colorida. Não, gente, tem toda uma intenção por trás, sabe? É aquilo que eu falo pra vocês. A imagem de todo mundo que vocês estão vendo, todas as pessoas grandes que vocês veem aí, que vocês acompanham na internet, ela é intencional. Só a sua imagem profissional que ainda não é. Então, vamos lá, né? Bom, em relação ao rosto, eu quero pontuar para vocês algumas mudanças da Bianca, tá? Em relação ao rosto, inicialmente redondo, ele comunicava o quê? Um ar mais doce, mais otimista, espontâneo. Então vocês conseguem perceber isso pela primeira foto. Quando ela começou na internet, ruiva, ali, o rosto dela realmente era mais redondo. Mas, depois de procedimentos estéticos que ela jamais negou ter feito, e também não há problema nisso, o formato dela mudou. Agora, mais quadrado, ele passou a comunicar estabilidade, poder, segurança, determinação e até sensualidade, porque ela aumentou um pouco mais a boca com preenchimento labial. E sim, conforme você vai aumentando mais, isso pode passar mais sensualidade para quem está te vendo, passar mais sensualidade através da sua imagem. Nesse caso, quando eu falo pra vocês a diferença do rosto redondo pro rosto quadrado, tem uma Wikiclass aqui que eu falo sobre as linhas. Naquela Wikiclass, acho que foi essa semana, eu falo só sobre as linhas retas, mas a gente também vai falar futuramente sobre as linhas quadradas. Assistam e vejam onde na imagem de vocês conseguem inserir essas linhas mais retas para comunicar essa estabilidade, esse poder, essa segurança. E quando eu digo essa estabilidade, poder, segurança, não é uma imagem arrogante, é uma imagem que realmente você passa mais firmeza para quem está te vendo, que você passa mais autoridade para quem está te vendo, e não arrogância, é totalmente diferente, tá bom? E essa foi a mudança que ela fez no rosto dela. Então vocês conseguem perceber que na primeira foto o rosto dela é mais feminino, mais delicado, mais espontâneo, e na segunda foto, não, gente, estabilidade, poder, uma mulher até mais firme. Então analisem bem, e essa foi uma das mudanças que ela fez na imagem dela, tirando que a gente também tem a relação do alto contraste que ela tem no cabelo, sobrancelha, olhos. Então ela usa o alto contraste, porque o alto contraste, ele passa para quem tá te vendo essa força, esse poder. Então, por mais que ela não esteja com maquiagem, é isso que eu quero trazer para vocês. Por mais que ela não esteja com maquiagem, a sobrancelha mais arqueada, o preenchimento labial, o rosto mais com linhas mais marcadas, quadradas, o alto contraste, isso naturalmente comunica para a pessoa estabilidade, poder, segurança. Então eu sempre falo para vocês que nós temos uma comunicação que ela é natural de nós. E dentro do MIV eu sempre ensino para vocês como descobrir qual é a sua comunicação natural visual, não só do rosto, como também a proporção corporal, mãos, pés, enfim, a gente faz a festa lá, literalmente. A gente vai falar também agora sobre a diferença em relação ao cabelo dela, mas aqui eu trouxe pra vocês um pouquinho mais de perto, pra vocês conseguirem ainda acompanhar em relação ao rosto dela. Percebam, ó, que na primeira realmente ele era mais redondo, na segunda, que ela tá com batom vermelho, o maxilar, vocês conseguem perceber que ele tá aqui mais marcado, literalmente uma linha mais reta? Assistam essa aula sobre as linhas, que nossa, vai fazer muito sentido na cabeça de vocês. O alto contraste, a sobrancelha mais arqueada, um preenchimento labial, um rosto mais afinado e empinado. Claro, você está dizendo que eu preciso fazer harmonização facial? Não, claro que não. Mas estou trazendo para vocês quais são os elementos que ela usou na imagem dela para ser estratégica. Você não precisa fazer, você pode... Dentro do MIV nós temos a técnica CAC, que eu sempre ensino para vocês, que é a comunicação altamente calculada. Você pega os elementos que você tem, mais elementos externos, o que você quer comunicar, e a gente traz esse equilíbrio para dentro da sua imagem. E não, um dos meus princípios você não precisa mudar, eu digo assim,
seu cabelo é cacheado, você precisa alisar para passar autoridade. Seu cabelo é assim, você precisa mudar tudo, a sua boca, tudo para passar mais autoridade. Não, você só faz isso se você quiser. Porque dentro do MIP, na técnica CAC, eu ensino para vocês a usar a tua imagem. O que você tem aí de cru, juntar os elementos e ter uma imagem profissional que vende. Inclusive, continuando a falar das linhas retas, a gente percebe no cabelo aqui, ó, o corte mais curto, e não só curto, corte reto também. Já na primeira foto, o cabelo dela tá mais ondulado, então é algo muito mais feminino, dinâmico e delicado. Na segunda, ela tá até com um olhar um pouco mais fatal, enquanto na primeira ela tá com um olhar mais ainda menina, doce e inocente. Então, assim, tudo isso ela foi mudando de forma intencional na imagem dela. Já em relação ao cabelo, a gente percebe o alto contraste, como eu falei pra vocês, do cabelo para o restante do corpo dela. Na sobrancelha a gente consegue perceber que tá, além de mais arqueada, tá mais escura, está mais grossa, um pouco mais junta. Então, sobrancelhas um pouco mais separadas, elas ainda podem indicar um pouco mais de feminilidade, mais de menininha. Quando elas estão um pouquinho mais juntas, elas trazem mais seriedade para sua imagem. Então, tudo isso ela foi trabalhando de forma intencional ali na imagem dela. Em relação ao cabelo, não tem muito meio o que falar, porque como eu falei pra vocês no começo, ela é meio camaleoa, sabe? Então, enquanto eu estou gravando essa análise pra vocês, eu fui até lá no Instagram conferir pra ver se ela não mudou o cabelo de novo, porque assim, ela sempre tá mudando, e aqui foi não consegui ainda trazer todos os cabelos que ela já teve. Então, ela já foi ruiva, do cabelo médio, ruiva do cabelo longo, com franja, sem franja, cabelo já colocou mega, já tirou mega, corte reto, corte mais ondulado, absolutamente tudo. Ela literalmente usa a imagem dela de uma forma muito intencional. Mas aí você pode virar pra mim e perguntar assim, Lari, como será? Como é a minha comunicação com o meu cabelo? Lari, eu tenho meu cabelo cacheado, o que será que eu comunico? Lari, eu tenho meu cabelo liso, comprido, o que eu comunico? Lari, eu tenho meu cabelo ondulado médio, o que será que eu comunico? Exatamente isso. Como eu não conseguiria trazer pra vocês o que a Bianca comunica com o cabelo dela, já que ela muda muito, eu resolvi então trazer pra vocês em cada fase dela o que então que ela estava comunicando com o cabelo. Então vamos lá, cabelo liso, primeiramente. O cabelo liso, ele tem uma mensagem de controle, rigidez e força. Ele é muito indicado para mulheres que elas são líderes, que gostam de poder ou que estão numa posição mais formal. Isso porque tem essa questão das linhas. As linhas retas, elas indicam mais essa rigidez, essa força. Só que também a gente tem uma diferença. O cabelo liso, curto, ele ainda, além dessa força, ele passa um pouco mais de independência, um pouco mais de... Literalmente, é como se fosse um cabelo tão... Há quem diga que é mais empoderado, se assim eu posso dizer assim pra vocês. Já o cabelo liso, longo, além dele passar essa rigidez, essa força, ele traz um pouco um ar de mistério, como se estivesse escondendo algo. Então tem basicamente essa diferença. O cabelo liso curto, ele joga mais, traz independência, pode soar até um pouco rebelde, enquanto o longo, ele traz essa rigidez, força, mais com um ar de mistério. Já o cabelo ondulado, e aí percebam, gente, que a Bianca já mudou de cabelo tantas vezes que eu tô conseguindo trazer exemplos com ela mesma. Já o cabelo ondulado, eles comunicam um romantismo, uma sensualidade e transmitem até uma possível aproximação. E aí, nesse caso, o que acontece? Você pode ter o seu cabelo liso e usar a Babyliss para trazer essas ondas que vão trazer uma leveza para tua imagem, mais um romantismo, meio que uma pegada... uma força um pouco mais acessível, sabe? Se vocês estão conseguindo me entender. Enquanto o cabelo o cabelo ondulado curto, combinado? Já o cabelo ondulado longo, ele ainda passa esse mistério com esse romantismo e algo mais feminino. Eu tô falando aqui de comprimento. A gente ainda não falou sobre as cores, né? Olha o tanto de coisa que nosso cabelo comunica, nossa comunicação natural, é muito interessante. Cabelos cacheados, pode ser o seu, da sua amiga, então manda esse vídeo pra ela. Cabelo cacheado, ele traduz, à primeira vista, uma mensagem de quê? Dinamismo e sensualidade. Por que o dinamismo? Quem assistiu
a Wikiclass sobre linhas retas vai entender o porquê o cacho ele traz dinamismo. Então volta lá e assista. Não vou falar, eu sempre dou um spoilerzinho pra vocês na aula, mas nessa daqui eu não vou falar não. Volta lá e assista, eu vou deixar o link na descrição. Isso porque ele é curto e ele pode passar uma sensualidade quando ele é longo, porque traz aquela ideia de quê? De que está escondendo algo, como eu falei pra vocês. Eu coloquei essa frase aqui, mas só para contextualizar para vocês, né? Porque dizem que ele é ideal para mulheres magnéticas que gostam de chamar a atenção. Para mim, honestamente falando, não tem como dizer que o cabelo cacheado ele é ideal para mulheres magnéticas, porque o cabelo cacheado ele já nasce com você, entende? Uma mulher, ela pode deixar o cabelo dela com babyliss ondulado, mas cacheado é algo que é naturalmente cacheado. Faz sentido pra vocês? Então, realmente, é um cabelo que chama mais atenção. É lindo, porque o volume dele também pode comunicar poder, volume, comprimento. Ele mais reto, como tá aqui na primeira foto da Ana Lídia, que ela tá de rosa. Ele ainda traz algo feminino, mas não tão romântico e infantil assim, porque o corte tá um pouco mais reto. Isso também influencia. Na Wikiclass sobre linhas retas eu falo sobre isso, não vou falar mais. Lá tá muito bom, vocês precisam assistir, mas basicamente essa é a diferença. Ele pode comunicar dinamismo e sensualidade. E também acessibilidade, tá? Por conta das linhas mais onduladas. Já o cabelo crespo, que é o meu, eles comunicam mulheres de personalidade e força. E assim como os cacheados, mesmo a gente não tendo uma linha reta, ele consegue tanto comunicar essa acessibilidade das linhas onduladas, quanto força e poder por conta do black, por conta da estrutura do nosso cabelo. Então ele passa essa força, tanto se o seu cabelo é curtinho, se o seu cabelo é médio e se o seu cabelo é longo. Se ele for ainda mais longo, quanto mais longo, honestamente falando, mais poder ele traz, sabe? Mais espaço assim ele vai tomando e ele traz mais poder para sua imagem. Mas Lari, como é que eu consigo deixar então o meu cabelo com linhas um pouquinho mais retas para eu conseguir não ficar só então com o meu cabelo solto? Você pode usar penteados. No meu caso é o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu peguei um penteado, ó, uma linha reta, vocês estão vendo? Parte no meio, então tá mais reto, sabe, o meu cabelo, e ali eu prendi aqui embaixo e tá tudo certo. Então isso traz uma certa seriedade também pra sua imagem quando você quiser mudar, não quiser ficar só com o seu cabelo solto. Então é aquilo que eu sempre falo pra vocês, vocês não precisam mudar, alisar o cabelo, mudar quem vocês são pra ter uma imagem profissional que vende, sabe? E eu digo isso porque eu realmente achava que, nossa, eu preciso alisar meu cabelo, e hoje eu aliso meu cabelo literalmente de uma forma esporádica, sabe? Literalmente só quando eu quero. Porque hoje eu me sinto livre pra literalmente ser quem eu sou em relação a isso. Bom, hoje vamos voltar agora pra Bianca, né? Depois das análises capilares. Espero que você tenha conseguido entender o que seu cabelo ele comunica. Não deu, e não vamos falar hoje sobre as cores que cada cabelo comunica, porque senão ia ficar muito longo, muito extenso, e o foco aqui é analisar a Bianca. Bom, hoje, além dela ser reconhecida por produtos excelentes, ela é vista como uma das maiores referências de influência e de empreendedorismo aqui no Brasil. Hoje, ela pode até vestir o que quer e ela sinaliza estar numa nova fase, como eu falei pra vocês. Mas até chegar onde ela gostaria, a intenção esteve em todo momento. Inclusive, eu tava ontem mesmo assistindo uns stories dela e ela falou: gente, tudo que eu faço aqui eu coloco intenção. Se eu mostro, sei lá, o meu filho tem uma intenção. Se eu mostro eu no escritório, tem uma intenção. E você também precisa trazer essa intenção de preferência pra tua imagem profissional, combinado? Bom, só que eu sei que uma coisa que vocês gostam mesmo aqui é quando a gente analisa a imagem. Isso eu sei. Então, e aí, bora analisar? Eu escolhi essas duas fotos, onde, se a gente for parar pra perceber, ela está com um marrom, só que com duas comunicações totalmente diferentes. Então acho que vai ser bem legal a gente analisar isso. E vamos lá. Na primeira foto, ela está comunicando muito mais proximidade, acolhimento, conexão e feminilidade. Já na segunda foto, ela está comunicando mais autoridade, seriedade, força e firmeza. Como assim?
Vou te explicar. A gente consegue, eu até detalhei um pouquinho aqui pra vocês, a gente vai falar sobre isso. A gente consegue perceber que o rosto dela, inclinado nessa primeira foto mais pra frente, é mais inocente, dócil e muito mais feminino. Mas aquela coisa, mãe, é algo mais romântico e pode chegar a ser sensual. Mas nesse caso a gente consegue perceber pelo contexto que não tem como ela estar sensual. Por quê? A textura acolhedora do vestido, ou seja, ela não tá com couro transmitindo força, ela tá com uma textura, com um tricô, algo mais acolhedor mesmo, a gente lembra até, vontade de abraçar. É literalmente essa mensagem. O cabelo mais ondulado, lembra que eu falei pra vocês? Comunica mais leveza, algo mais feminino. Um sorriso, um leve sorriso, mais simpático. O vestido, ele passa também essa proximidade, essa feminilidade, porque é uma peça totalmente feminina. Vocês concordam? A gente não é de ver homem usando a vestida. E o acessório que ela tá no colar, o colar dela no pescoço, ele é algo totalmente feminino. É algo bem mãe mesmo, sabe? E no contexto a gente vê, não tem nada poluído atrás, não tem nada... É algo bem neutro mesmo, mas ao mesmo tempo é acolhedor, simpático, feminino, próximo. E essa é a mensagem da primeira foto. Já na segunda foto, ela também tá de marrom. Olha que doido. Inclusive, marrom é uma cor que aproxima, tá? Claro, se ele for um marrom um pouco mais quente, se for também um nude do seu tom da pele, um pouquinho mais escuro, aproxima. É bem legal assim de usar. Mas vamos lá. No cabelo, já na segunda foto, o cabelo dela está com linhas mais retas. A gente consegue perceber que tem essa leve ondulação, mas o cabelo dela tá para trás. Ele não foi um cabelo que foi ondulado. A gente percebe na primeira foto que foi um cabelo intencionalmente ondulado. Já na segunda, não. Linhas retas. E linhas retas, vocês já sabem o que a gente comunica, né? Poder, estrutura, força, segurança. Já a roupa também que ela está usando é o estilo o quê? Camisa. E a camisa, a gente tem uma Wiki Class aqui só sobre camisa, ensinando vocês como escolher a de vocês, a melhor, a cor, a primeira. Então vale a pena vocês também assistirem. E essa gola da camisa, ela comunica o quê? Mais seriedade. Então ela não está tão mais dócil, feminina. Não, ela tá mais séria. Os acessórios com essa espessura mais grossa, eles vão o quê? Comunicar mais esse poder, intensificar. O que eu sempre falo pra vocês, sozinha uma peça não comunica nada, mas no conjunto ela tem o poder de intensificar a sua comunicação. Então, os acessórios aqui, eles estão com esse papel de intensificar a sua comunicação. É um elemento a mais que está te ajudando a comunicar esse poder. O rosto empinado, um ar levemente superior. É claro que ainda tem uma certa acessibilidade, porque a gente já conhece tudo mais, mas aquele ar mais... Vocês conseguem perceber? Diferente da primeira foto, que tá mais um rosto mais pra baixo, um rosto mais dócil, um rosto mais acolhedor, sabe? Mais inocente e dócil, enquanto o outro algo levemente superior. E a gente consegue também ver a diferença do cenário de trabalho, que na primeira foto é algo literalmente mais neutro, na segunda não, marcando algo mais de trabalho. E com isso, a gente tem essa diferença. A proximidade, acolhimento, conexão e feminilidade versus autoridade, seriedade, força e firmeza. E pare e veja, é o mesmo tom de marrom, com comunicações totalmente diferentes. Bom, gente, como eu sempre falo pra vocês, você não precisa mudar seu cabelo, comprar roupas caras, fazer harmonização ou até mesmo ser rica para ter uma imagem profissional que vende. Você tá, o que é então que eu preciso? Você precisa saber onde você quer chegar, que é aquilo que eu falo para vocês da intenção, e de uma estratégia de imagem que vai te direcionar para esse objetivo. Por exemplo, quantos de vocês sentiram a aproximação na primeira foto e sentiu uma autoridade, uma seriedade na segunda foto, mas não sabe o que tá trazendo isso? Se eu não faço talvez essa análise, você fica, caramba, que legal, nossa, ela tá... Nossa, me sinto mais próxima, me sinto mais conectada. Nossa, será que ela tá mais séria? Mas você não consegue identificar. E é algo que eu trago pra vocês porque a minha missão é fazer a sua imagem vender. A minha missão é te ensinar a usar a sua imagem dessa forma intencional. É te ensinar a usar a sua imagem
Dessa forma que você saiba o que você está vestindo e o que você está comunicando. Então, por isso que eu digo, você não precisa mudar cabelo, você não precisa ser rica, você precisa saber onde você quer chegar e de uma estratégia de imagem que vai te direcionar. Sua imagem, nunca se esqueça, eu sempre falo para vocês, a sua imagem é um ativo valioso. Cuide dela até ter uma imagem que vende. É claro, isso se esse for o seu objetivo. E se for, não se esqueça, a minha missão aqui é fazer você ter uma imagem profissional que vende e valendo muito, tá bom? Bom, gente, eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado de mais uma análise. Dessa vez analisei a Bianca, já analisei a Mauro Perini, já analisei a Valesca e espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o seu like e não se esqueça de comentar lá, eu gostei, hein? Um beijo e até a próxima!